O clima hoje está bastante ensolarado, e a luz do sol brilha sobre o castelo do Duque Campbell. O céu limpo e as montanhas ao redor realçam a grandiosidade e imponência da construção. Em um dos quartos luxuosos do castelo, um jovem loiro acabava de acordar. Sentou-se na cama, abriu os olhos ainda embaçados e bagunçou o cabelo enquanto olhava ao redor, confuso. Se me lembro bem, eu não morri em um acidente de carro. Como? Ele olhou para suas mãos, intrigado, e murmurou para si mesmo. Será que eu reencarnei? Levantou a cabeça e analisou o ambiente. O quarto era decorado em um estilo palaciano luxuoso. Na mesa, havia alguns livros, um punhal e um espelho. Ele percebeu que os móveis ao seu redor tinham um design um pouco peculiar. A mobília e a decoração seguiam o estilo ocidental dos palácios. Ao se olhar no espelho sobre a mesa, viu seu reflexo. Cabelos loiros longos e um rosto incrivelmente bonito, capaz de encantar milhares de garotas. Tocou seu próprio rosto e murmurou. Este rosto parece exatamente o mesmo de quando eu tinha uns 17 ou 18 anos. Ele ainda não conseguia entender onde estava. Com uma expressão de espanto, agarrou os cabelos com as mãos, desesperado. Para onde foi que eu vim parar? De repente, como se tivesse percebido algo importante, levantou-se da cama apressadamente. Ele caminhou até a escrivaninha, apoiou-se na cadeira com uma mão e colocou a outra no queixo, observando-se repetidamente no espelho à sua frente. Dando outra olhada. Ei, eu era realmente muito bonito quando era jovem. Para ser sincero, minha aparência foi bem preservada. Ele suspirou e refletiu. Isso deve ser um mundo semelhante a um jogo. De repente, ele congelou, seus olhos se tornaram sérios. Espera. Segurou o queixo com uma das mãos e começou a analisar cuidadosamente a situação. Ser atropelado por um caminhão e reencarnar em um mundo desconhecido. Isso não é exatamente o tipo de fantasia que eu imaginava quando era um homem de meia-idade preso em casa antes de morrer. Ainda pensativo, ele ficou diante da mesa e pegou o punhal vermelho que estava sobre ela. Ficou observando a lâmina, ponderando como poderia confirmar sua situação. Preciso ter certeza. O único som audível foi o da lâmina cortando a pele, seguido por uma fina linha de sangue que se projetou no ar. A luz do sol que entrava pela janela iluminou a cena, tornando o vermelho do sangue ainda mais vívido. Ele havia feito um pequeno corte no dedo. O sangue escorreu imediatamente, e ele ficou olhando para o ferimento com uma expressão séria. Apenas fiz um corte superficial. Essa faca é afiada demais. A dor intensa o atingiu de imediato. Isso dói muito. Então é real. Eu realmente fui transportado para outro mundo. Sentindo a dor genuína, ele cobriu a mão ferida e rolou de um lado para o outro na cama, tentando suportar a sensação. Em um ato instintivo, chegou a lamber um pouco do sangue que escorria de seu dedo. De repente, sentiu algo estranho dentro de si. Seu corpo parou no mesmo instante. Foi como se algo estivesse se infiltrando diretamente em sua mente. Em sua memória, ele se via vestindo roupas esfarrapadas. Encostado na parede, ele observava uma garota passando à sua frente. Ela era a protagonista deste mundo. De repente, uma voz estranha ecoou no ar. Moon Campbell cometeu blasfêmia contra a família real. Como punição, foi destituído de seu título de nobreza e rebaixado ao status de plebeu. Seu crime é imperdoável, e sua sentença é o exílio. A cena mudou abruptamente. Agora, ele era um mendigo nas ruas. Seu cabelo estava desgrenhado, suas roupas estavam sujas e rasgadas. Encostado na parede imunda, ele parecia completamente derrotado. Ao seu redor, garrafas vazias e lixo se acumulavam. Além disso, havia perdido uma mão e uma perna, tornando sua situação ainda mais miserável. Moon Campbell está proibido de entrar no território do Império. Qualquer infrator será executado sem piedade. Quando essas memórias passaram por sua mente, ele sentiu sua cabeça girar. Era informação demais para processar de uma só vez. Cambaleando, ele se apoiou na cama, inclinou a cabeça para trás e começou a respirar pesadamente. Cobriu o rosto com as mãos e murmurou para si mesmo. Eu não acredito nisso. No início, pensou que o nome fosse apenas uma coincidência. Mas agora, percebeu que a verdade era muito pior do que imaginava. Depois de se acalmar um pouco, sua expressão se tornou séria. Ele olhou fixamente para frente e, de repente, se lembrou do nome e da história do antigo dono desse corpo. Soltou um suspiro pesado. Eu realmente reencarnei nesse cara. Aquele idiota. Sim, ele agora habitava o corpo de Moon Campbell, o vilão de cabelo amarelo. E o pior de tudo, ele nem sequer era um inimigo forte na história. O nome desse personagem ecoou em sua mente. Sim, não havia dúvidas. Ele reencarnou como Moon Campbell. Enquanto assimilava essa realidade, lembrou-se de sua vida passada. Lembrou-se de todas as noites em que ficava acordado até tarde, com olheiras profundas, lendo light novels no celular.
A garota mais forte e talentosa da história. Esse era o light novel mais popular do ano em seu antigo mundo. E também uma das poucas histórias que ele lia religiosamente todos os dias. A trama girava em torno da protagonista, uma filha ilegítima de um aristocrata caído, que lutava para crescer e se fortalecer. Ao longo da história, a protagonista enfrentava e derrotava inúmeros inimigos, crescendo cada vez mais até se tornar uma grande heroína que salvaria o mundo. E agora, sentado na cadeira com uma expressão provocadora, estava o vilão desse romance, Moon Campbell. Moon Campbell era um vilão impulsivo e sem cérebro na primeira parte do livro. Ele usava a influência de sua família para oprimir a protagonista, constantemente enviando assassinos para eliminar a heroína. Sem querer, acabou ajudando a protagonista e seu grupo a ficarem mais fortes. No fim, seu plano fracassou miseravelmente. Ele arrastou até seus próprios pais para a confusão, resultando na destruição de sua família. Se me lembro bem, depois dos primeiros 20 capítulos, ele simplesmente some da história. Moon recordou todas as atrocidades que havia cometido e o destino trágico que o aguardava. Essa lembrança lhe causou um profundo impacto. Sem conseguir lidar com tudo aquilo, ele abraçou os joelhos e cobriu a cabeça com as mãos. Esse cara tinha tudo para ser um jovem mestre de respeito, mas decidiu agir como um idiota que só atrapalha o protagonista. E agora eu sou ele. A realidade começou a pesar sobre seus ombros. Ele se sentia completamente indefeso ao perceber que havia reencarnado justamente como o vilão mais odiado desse mundo. Segurando a cabeça entre as mãos, ele fez uma careta, prestes a chorar. Eu pensei que reencarnaria como protagonista e teria uma vida incrível. E no fim, virei esse tolo, que nasceu apenas para ser pisoteado pela história. O que eu posso fazer? Já era. Enquanto Moon ainda estava imerso em sua angústia, perdido no fato de que agora era o vilão, um som repentino trouxe de volta à realidade. Alguém bateu na porta. Era uma empregada. Ao perceber que alguém estava prestes a entrar, Moon rapidamente enxugou as lágrimas com a manga da roupa para que ninguém percebesse seu estado. Respirou fundo, ajustou suas emoções e respondeu em direção à porta. Pode entrar. A porta se abriu, e uma empregada muito bonita entrou no quarto, carregando uma pequena mala. Com passos elegantes, ela se aproximou. Era a empregada da mansão do Duque Campbell. Seu nome era Anne. Parando diante de Moon, ela fez uma reverência e o cumprimentou respeitosamente. Jovem mestre. Quando Anne entrou, Moon não conseguiu lembrar seu nome de imediato. Por reflexo, apenas disse o primeiro nome que surgiu em sua mente, gaguejando um pouco. Você. Anne, o que houve? Anne ergueu a pequena caixa que carregava nas mãos e a mostrou para ele. O traje formal do jovem mestre para o banquete de amanhã foi entregue. A senhora pediu que eu trouxesse para que o experimentasse. Sentado na cama, Moon coçou a cabeça, sentindo-se um pouco desconfortável com a situação. Ele não queria que ninguém percebesse que o Moon de agora já não era o mesmo de antes. Certo, entendi. Pode deixar ali. Nesse momento, Anne franziu levemente as sobrancelhas. Ela observou Moon com atenção, como se tivesse notado algo estranho nele. Inclinando-se um pouco, seus olhos pousaram sobre as mãos do jovem. Havia manchas de sangue nos dedos dele. Com um tom suave, ela perguntou. Jovem mestre, você está ferido? Moon levantou a mão e só então percebeu que seus dedos ainda estavam sangrando. Deu um leve sorriso e respondeu com naturalidade. Eu acabei me cortando sem querer. Não é nada sério. Você tem algum remédio para estancar o sangue? Ou um curativo? Anne inclinou a cabeça ligeiramente, parecendo confusa. Ela não entendeu o que Moon quis dizer com curativo. Afinal, algo assim parecia não existir neste mundo. Sem dizer nada, ajoelhou-se diante dele e segurou delicadamente sua mão ferida, como se estivesse prestes a fazer algo. Não sei do que o jovem mestre está falando, disse ela calmamente. Mas se é apenas para estancar o sangramento, eu consigo fazer isso. Moon a olhou intrigado. Ele pensou que Anne usaria magia de cura para tratar seu ferimento. Anne, você sabe curar. Porém, no momento seguinte, ela segurou sua mão com firmeza. Anne lambeu suavemente o dedo ferido de Moon com a língua. Ela fez isso sem demonstrar nenhuma expressão, como se não achasse estranho. No entanto, Moon definitivamente não estava tão tranquilo quanto ela. Ele sentiu claramente o toque úmido e quente da língua de Anne e, no mesmo instante, ficou completamente paralisado. Seu rosto ficou vermelho como uma maçã madura. Ele jamais imaginou que esse seria o método dela para estancar o sangramento. Anne continuou lambendo o ferimento algumas vezes, até que o sangue finalmente parou de escorrer. Depois de alguns segundos, ela afastou a boca, deixando um leve vestígio de saliva nos dedos de Moon. Pronto, o sangramento parou. Então, calmamente, Anne limpou os lábios com a mão e disse em tom sereno. Cada gota do sangue do jovem mestre é muito preciosa. Por favor, evite se machucar tão facilmente. Apesar de seu tom neutro, suas bochechas estavam levemente coradas,
como se o que acabará de fazer a tivesse deixado um pouco envergonhada. Moon, por outro lado, ainda estava completamente congelado no lugar. Seus olhos estavam arregalados e seu rosto ainda queimava de vergonha. Ele gaguejou um pouco antes de conseguir responder. Ok. Eu vou lembrar. Anne se levantou, virou-se de costas e se preparou para sair do quarto. Antes de ir, disse calmamente: se o jovem mestre não precisar de mais nada, vou voltar ao trabalho. Moon assentiu rigidamente. Obrigado, e desculpe por preocupá-la. Anne deixou o quarto e seus passos logo começaram a se afastar. Somente quando não conseguiu mais ouvir o som de seus passos, Moon finalmente relaxou. Mas o rubor em seu rosto ainda não havia sumido. Ele apertou os punhos com força e sentiu que estava prestes a perder o controle de suas emoções. De repente, segurou o próprio rosto com as mãos e, cheio de euforia, gritou baixinho: meu Deus, ela é muito fofa. A empolgação tomou conta dele. Ele rolou de um lado para o outro na cama, relembrando cada detalhe do que Anne tinha acabado de fazer. Nunca fui tratado assim antes. Ele cobriu o rosto, incapaz de conter seu entusiasmo. Uma empregada de cabelos negros e tão gentil assim. Ela é muito fofa. Enquanto Moon ainda se debatia animadamente sobre o que havia acabado de acontecer. Do lado de fora da porta, Anne não percebeu os sons vindos do quarto. Enquanto caminhava pelo corredor, sua mente ainda estava presa ao que acabará de acontecer. Algo estava estranho. O jovem mestre parecia diferente do habitual. Ela franziu levemente a testa, sentindo que havia algo errado. Ele acabou de me agradecer. Enquanto isso, dentro do quarto, Moon, que até então rolava animado pela cama, começou a se sentir cansado. Ele se deitou de costas e ficou olhando para o teto, tentando se lembrar da história desse mundo. Por que Moon Campbell, com uma família tão poderosa, ainda precisava provocar o protagonista? Ele era o filho de um duque, tinha um status elevado, era bonito, sua família tinha dinheiro de sobra e ainda tinha uma empregada leal para cuidar dele. Então por que diabos ele precisava se meter com o protagonista? Moon estreitou os olhos, tentando lembrar da trama. Se não me engano, a mansão do duque foi destruída porque ele drogou a princesa na cerimônia de maioridade. Foi nesse instante que um plano começou a se formar em sua mente. Ele se sentou na cama, um sorriso confiante surgindo em seu rosto. Se eu já sei qual é o problema, então posso evitá-lo. Basta não provocar o protagonista e não fazer nenhuma besteira na cerimônia de amanhã. Sim, eu ainda tenho uma chance de mudar meu destino. Moon apoiou o queixo com uma das mãos, pensando cuidadosamente no que fazer a seguir. Se queria continuar vivendo como um jovem rico e despreocupado, precisava bolar um plano detalhado. Falando nisso, quando será a cerimônia? De repente, se lembrou de que Anne havia acabado de entregar sua roupa formal e mencionou a data. Espera, ela disse que a cerimônia é amanhã. Moon congelou no lugar. Ele não esperava que seu destino fosse alcançá-lo tão rápido. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha e, no segundo seguinte, desabou sobre a cama, abraçando as próprias pernas. Ele enterrou o rosto nos joelhos e murmurou em desespero: Sistema, você está aí? Velho sábio, deusa, Cupido. Moon chamou todos os nomes que conseguia imaginar, torcendo para que algum ser divino o ajudasse nesse momento difícil. Porém, nada aconteceu. Ninguém apareceu para salvá-lo. Sentindo-se derrotado, ele gemeu baixinho. Alguém pode me ouvir? Eu realmente não tenho nenhuma habilidade especial. Ele rangeu os dentes. Mas isso não faz sentido. Na minha vida passada, eu tirei 5 itens lendários em um gacha. Mesmo se fosse um sorteio aleatório, minha vida não deveria ser tão miserável. Suspirando profundamente, Moon aceitou seu destino. Amanhã é a cerimônia de maioridade. Já não há mais tempo. Talvez, se eu pedir desculpas pessoalmente ao protagonista, consiga evitar a destruição da minha família. Ela provavelmente não vai exigir algo absurdo como... Nesse momento, seu cérebro criou uma imagem horrível. Ele se imaginou sendo pisoteado por uma perna esguia coberta por uma meia calça preta. Ele engoliu em seco. Moon, você consegue. Um homem de verdade deve enfrentar seus desafios. Se o preço para salvar minha família for suportar essa humilhação, então que seja. Ele respirou fundo. Claro, se ela estiver usando meia calça preta, seria ainda melhor. Convencido de sua estratégia, ele bateu palmas e sorriu para si mesmo. É isso amanhã, assim que eu encontrar o protagonista, vou correr e deslizar de joelhos em sua direção na velocidade da luz. Entretanto, o que Moon não sabia era que, naquele exato momento, um portal misterioso surgira silenciosamente atrás dele. Antes que pudesse reagir, algo caiu do portal e atingiu sua cabeça com força. Moon gritou de dor, segurando a cabeça e se virando furioso. Mas o que diabos foi isso? Querem abrir um buraco na minha cabeça. Quando seus olhos focaram na cama, ele percebeu um livro misterioso de capa roxa que não estava ali antes.
Na capa, havia um padrão estranho e desconhecido. Moon ficou boquiaberto. Ele caminhou lentamente até a cama e estendeu a mão trêmula para pegar o livro. Seus olhos brilharam de esperança. Pode ser. Será que é isso? Seu coração disparou. Minha habilidade secreta chegou. Agarrou-se ao livro como se tivesse acabado de encontrar uma tábua de salvação. Lágrimas de alegria escorreram pelo seu rosto enquanto ele abraçava o livro, acreditando que Deus havia lhe enviado aquilo para mudar seu destino. Deus ainda não desistiu de mim. Mesmo sendo um perdedor destinado a ser apenas um figurante descartável, agora tudo é diferente. Antes mesmo de limpar o sangue que escorria de sua testa, Moon já estava sentado na cama, folheando o livro com empolgação. Ele mal podia esperar para descobrir que tipo de métodos estavam registrados ali para ajudá-lo a mudar seu destino. Com um sorriso confiante, declarou para si mesmo: a partir de agora, vou mudar o final original e escrever meu próprio destino, custe o que custar. Como diz o ditado, meu destino está em minhas próprias mãos. No entanto, assim que virou uma das páginas, Moon ficou completamente perplexo. Seus olhos se arregalaram enquanto ele encarava o livro, piscando algumas vezes como se não pudesse acreditar no que via. Talvez ele estivesse lendo de forma errada. Virou o livro de cabeça para baixo e tentou ler novamente. Mas continuava estranho. Folheou algumas páginas para ver se encontrava algo diferente, mas não adiantou. O conteúdo do livro era sempre o mesmo. Na verdade, não havia conteúdo algum. Espera, o quê? Moon ficou boquiaberto ao perceber a verdade. Este livro não tem palavras. Será que preciso ativá-lo de alguma forma especial? Com uma expressão pensativa, ele apoiou os dedos na ponte do nariz, tentando adivinhar como poderia fazer o livro revelar suas palavras. De acordo com o cenário deste mundo de fantasia, talvez precise de algum tipo de ativação mágica. Coincidentemente, seus dedos tocaram o sangue que ainda escorria de seu ferimento. Sem perceber, ao mover a mão, algumas gotas de sangue deslizaram pelo seu rosto e caíram sobre o livro que estava em seu colo. Assim que o sangue entrou em contato com as páginas, o livro o absorveu rapidamente. E então, de repente, uma energia negra e roxa começou a emanar do livro. Nesse momento, Moon percebeu que algo estava errado. Ele abaixou a cabeça e olhou para o livro, notando que ele emitia uma luz estranha, enquanto a energia negra e roxa que saía dele começava a envolvê-lo. O livro, então, flutuou para fora de suas mãos e começou a folhear suas páginas de forma frenética diante dele. O som das páginas virando ecoou pelo quarto, aumentando sua sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto as páginas continuavam girando rapidamente, um vórtice negro e roxo começou a se formar no centro do livro. Logo depois, uma forte força de sucção surgiu, tentando arrastá-lo para dentro. Moon não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele olhou para o livro estranho à sua frente, completamente surpreso, e gritou em desespero: o que está acontecendo? As páginas do livro continuavam se virando freneticamente enquanto absorviam o sangue que escorria da cabeça de Moon. Meu sangue! Ele cruzou os braços na frente do corpo, tentando se proteger e recuou para evitar ser sugado. Mas a força de sucção era forte demais. Seu cabelo já estava começando a ser puxado, e, ao perceber que a situação estava fora de controle, ele sentiu-se completamente indefeso. Em pouco tempo, devido à grande quantidade de sangue que o livro absorveu, Moon começou a sentir-se extremamente fraco. Seus olhos se fecharam lentamente, e sua visão começou a ficar embaçada. Ele só conseguia ver gotas de seu próprio sangue voando diante de seus olhos e caindo dentro do livro. Pouco depois, seus olhos se fecharam completamente, e ele perdeu a consciência. Quando despertou, não fazia ideia de onde estava. Moon parecia ter sido transportado pelo livro para um lugar desconhecido. Suas mãos estavam presas a uma tábua de madeira, e vários hematomas e cortes cobriam seus braços. Seus pés também estavam amarrados, igualmente cheios de marcas e cicatrizes. Ao olhar para si mesmo, Moon percebeu algo ainda pior. Estava completamente nu, usando apenas uma coleira com correntes no pescoço. Não apenas seu rosto, mas todo seu corpo estava coberto de feridas vermelhas. Os terríveis cortes e hematomas eram tantos que parecia ter sido brutalmente torturado. Seu corpo tremia involuntariamente, provavelmente devido à dor intensa. Então, Moon acordou completamente de seu estado de inconsciência. Ele abriu os olhos lentamente, piscando algumas vezes enquanto tentava entender onde estava. Ao seu redor, tudo estava escuro. Ele mal conseguia ver alguma coisa. Onde estou? De repente, uma voz feminina desconhecida ecoou pelo local. Moon se assustou. Do nada, uma mulher misteriosa apareceu e se aproximou dele. Ela o olhava com uma expressão assustadora no rosto. Seus olhos vermelhos estavam arregalados, como se quisesse refletir cada detalhe de Moon dentro deles. Finalmente acordou. Estava esperando por você há muito tempo. Moon arregalou os olhos em choque. A presença repentina dessa mulher o deixou ainda mais desnorteado.
Ele tentou enxergar melhor o rosto dela, mas não conseguia distinguir sua aparência exata. Quem é você? Foi então que ele percebeu que todo o seu corpo estava acorrentado e ele não conseguia se mover. Tentou se libertar, mas sempre que se mexia, as correntes puxavam suas feridas abertas, provocando uma dor insuportável. Isso dói, muito. A mulher estranha permaneceu ao seu lado, sem demonstrar nenhuma intenção de libertá-lo. Ela então falou com um tom calmo e despreocupado. A dor é inevitável. Tudo isso é para que você nunca se esqueça. Então, ela estendeu um dedo em sua direção. Ela deslizou suavemente os dedos sobre o abdômen de Moon e, em seguida, subiu até seu peito. Esse toque fez com que ele se sentisse extremamente desconfortável. Seus dedos tocaram as cicatrizes espalhadas pelo corpo dele, fazendo com que tremesse de dor. Você não faz ideia do quanto estou de coração partido neste momento. Você não deveria estar assim. Quanta maldade, quanta crueldade e quanto egoísmo há em você. Moon quis contestá-la, mas desistiu ao sentir as feridas em seu corpo começarem a doer novamente. Tudo o que pôde fazer foi fechar os olhos, morder os dentes e suportar a dor. Você deveria trazer dor aos outros, não tolerância. Deveria fazer com que todos o odiassem. Só assim você poderia pertencer a mim, apenas a mim. Mas você mudou. Mudou o seu coração. Mudar o seu coração não é aceitável. Ela apoiou a mão no rosto, observando Moon com seus olhos vermelhos, que pareciam irradiar um brilho sinistro. Ela o encarava como se estivesse olhando para uma presa. E, então, com uma voz completamente diferente da que havia usado antes, pronunciou as palavras mais possessivas que Moon já ouvirá. Mas não se preocupe. Não importa quanto tempo leve. Eu vou purificá-lo completamente com meu amor, uma e outra vez. Ela segurava várias adagas de prata, e seus olhos brilharam com estranho prazer. Nós estaremos juntos para sempre. Nem mesmo a morte poderá nos separar. De repente, ela tirou todas as adagas de prata que segurava diretamente contra Moon, que ainda estava preso à tábua de madeira. Moon sentiu um medo avassalador diante da situação. Seus olhos se arregalaram ao ver as adagas prateadas vindo em sua direção. Seu corpo inteiro estremeceu de terror e ele gritou em desespero. Num sobressalto, Moon abriu os olhos e acordou abruptamente. Lutou para se levantar da cama, ainda sentindo a adrenalina percorrendo seu corpo. Ofegante, ele olhou ao redor e percebeu que ainda estava em seu quarto. Seu rosto estava coberto de suor, e seu coração batia freneticamente. Ainda um pouco atordoado, ele não conseguia se livrar da tensão que sentia. Quem era ela? Lentamente, Moon tentou se acalmar. Ele segurou a cabeça, ainda incapaz de acreditar que tudo o que acabará de vivenciar não passava de um simples sonho. Um sonho. Ele baixou o olhar para suas mãos e percebeu que elas ainda tremiam involuntariamente. Ele ainda podia sentir vagamente a dor em seu corpo. A cena de momentos atrás parecia tão real. A dor ainda permanecia em sua pele. O sonho havia sido real demais. Moon pegou o livro roxo ao seu lado, observando-o cuidadosamente enquanto tentava lembrar-se do que havia acontecido. Antes de desmaiar, lembro-me de que este livro estranho começou a virar suas páginas freneticamente e sugou grande parte do meu sangue. Se esse sonho premonitório realmente foi causado por este livro, então o final trágico foi provocado por algo que eu fiz de errado. Ele abriu o livro, tentando encontrar pistas sobre o que havia acabado de acontecer. No entanto, assim que abriu, ficou paralisado. O livro da profecia começou a emitir uma energia negra e roxa. Aquelas páginas que antes não continham nada escrito, agora exibiam algumas linhas de texto vermelho. Porém, muitas dessas palavras estavam borradas, impossibilitando a leitura completa do conteúdo. Apenas algumas palavras podiam ser lidas com clareza. Não mude, para, e destino. Antes que Moon pudesse entender o restante das palavras, o livro da profecia transformou-se em uma luz negra e entrou diretamente em sua testa. Mesmo sem conseguir ler o texto completo, Moon conseguiu deduzir vagamente o significado da mensagem que o livro queria lhe transmitir. Ele tocou sua testa, franzindo levemente as sobrancelhas, sentindo-se preocupado com a situação. Isso é um aviso para que eu não mude a história original. Caso contrário, terei aquele tipo de final. Mas, por que esse final não seria ruim? O céu já estava ficando alaranjado. O sol se preparava para se pôr. A luz do pôr do sol penetrava pela janela, iluminando suavemente seu quarto. Uma brisa fresca agitava levemente as cortinas. Moon se aproximou da janela, sentindo o vento soprar seus cabelos. Ele olhou para o horizonte, observando o sol desaparecendo lentamente, e murmurou para si mesmo. Então, no fim, todos os meus pensamentos não passaram de ilusões. Se eu quiser sobreviver, só me resta seguir voluntariamente em direção à destruição. Ele apoiou o queixo sobre uma das mãos e caiu em pensamentos profundos. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Com base no final de Moon Campbell no romance,
ele percebeu algo interessante. Espere um minuto. Pensando bem. O final dele na história original, na verdade, não parece tão ruim. Pelo menos, no final, ele ainda estava vivo. Afinal, aquele jovem mestre inútil não tinha habilidade alguma para sobreviver por conta própria. E só poderia se tornar um mendigo após ser exilado. Mas eu sou diferente. Tendo percebido as diferenças entre ele e o verdadeiro Moon Campbell, Moon recuperou a coragem mais uma vez. Ele abaixou a cabeça com confiança e observou enquanto cerrava os punhos, como se tivesse recuperado a determinação para seguir em frente. Sou um profissional experiente, forjado através dos implacáveis desafios da cultura de trabalho moderna do 996 e 007. De qualquer forma, a trama subsequente do romance não menciona o que aconteceu com Moon Campbell no final. Nesse caso, depois de ser exilado, posso recomeçar do zero em outro país com a sabedoria das pessoas modernas. O sol poente do lado de fora da janela refletia em seu corpo. Ele ficou em frente à janela, olhando para o pôr do sol vermelho intenso e esboçou um sorriso confiante. O chamado status aristocrático não passava de algo insignificante. Não era nada além de uma classe privilegiada obtida explorando a classe trabalhadora. Como um verdadeiro guerreiro proletário socialista, ainda posso ganhar a vida neste mundo com minhas próprias mãos e meu conhecimento. Depois de um tempo, chegou a hora do jantar. Moon trocou de roupa e caminhou em direção à sala de jantar para comer. Ele devorou o bife à sua frente, tomou um gole do vinho que segurava na mão esquerda e, com o garfo na mão direita, levou mais um pedaço de carne à boca. Saboreou essas comidas deliciosas que nunca pôde experimentar em sua vida passada e, por um momento, colocou de lado tudo o que havia dito no quarto. Nunca provei um bife tão delicioso. E este vinho? Essa maldita classe privilegiada. É tão deliciosa. Na mesa de jantar, além de bifes e vinho, havia também outros pratos requintados e sobremesas apetitosas. Em sua vida passada, Moon nunca teve a chance de comer tão bem. Enquanto devorava esses pratos deliciosos, sentia-se como se estivesse no paraíso. Ele cobriu as bochechas com as mãos, desfrutando das iguarias com uma expressão de êxtase. A mulher elegante e madura sentada ao lado de Moon era a princesa de Campbell, Noisy Campbell, sua mãe. Ela percebeu que o humor de seu filho estava um pouco diferente do habitual, então pousou a faca e o garfo em suas mãos. Ela sorriu e perguntou a ele: "O que está acontecendo aqui?" Moon parece muito feliz hoje. Ele deve estar ansioso pelo banquete de maioridade de amanhã. Afinal, esse era um dos banquetes mais importantes da vida de Moon. O homem de aparência ligeiramente imponente sentado do outro lado da princesa era o grão-duque de Campbell, Ron Campbell, também conhecido como pai de Moon. Ele cortou um pedaço de bife e olhou para o filho ao seu lado com um sorriso, respondendo à pergunta da princesa. Ao ouvir seus pais mencionarem a cerimônia de maioridade, Moon colocou elegantemente os talheres sobre a mesa e respondeu com um tom relaxado. "Sim, pai, mãe. Estou ansioso por isso." A princesa apoiou o rosto com as mãos e olhou para seu amado filho com alegria. "Amanhã, meu filho será, sem dúvida, a presença mais deslumbrante no banquete. Não sei quantas jovens nobres ele irá encantar." O grão-duque olhou para a princesa com um olhar indulgente e respondeu com um sorriso. "Isso não é aceitável. Moon, em nossa família, já tem uma noiva prometida. Se a princesa Cecília vir e ficar com ciúmes, será difícil explicar." Assim que o grão-duque mencionou o nome de Cecília, a expressão da princesa mudou para um leve desagrado. Ela cruzou os braços, fez um biquinho e virou a cabeça para o lado. "Eu não gosto da princesa Cecília. Ela é fria. E além disso, ela não é fofa nem um pouco. Simplesmente não é digna do nosso pequeno Moon." O grão-duque a confortou e tentou explicar. "Você não pode dizer isso. Se nem mesmo a princesa Cecília é digna dele, então ninguém seria." Moon apoiou o queixo com ambas as mãos e sorriu enquanto observava a interação divertida entre seus pais. No entanto, em sua mente, ele estava analisando silenciosamente o que eles diziam. "Neste momento, meus queridos pais, quanta confiança vocês têm em seu filho. Quem é a princesa Cecília?" Ela é a terceira princesa do Império, a garota de vestes brancas que recebeu a dádiva de Deus e uma das candidatas mais fortes ao título de primeira beleza do Império. No romance, ela conquistou uma grande base de admiradores graças ao seu temperamento frio por fora e apaixonado por dentro. Por onde passava, sua presença sempre era aguardada com grande expectativa. Moon olhou para seus pais, que nada sabiam sobre isso, e balançou levemente a cabeça, sem palavras diante da atitude deles. Ele se lembrou das atrocidades cometidas por Moon Campbell no romance, de sua péssima personalidade, e percebeu que ele não era digno de Cecília nem um pouco. Que tipo de pessoa é seu filho? Vocês mesmos não percebem. Só vocês o consideram um tesouro neste mundo. O grão-duque e a princesa conversavam alegremente sob o pôr do sol, e risadas ocasionais ecoavam pelo ambiente. Moon os observava enquanto refletia consigo mesmo. Na história original, vocês dois eram boas pessoas, mas infelizmente tiveram um filho assim. De acordo com a trama original,
vocês também serão implicados no evento da cerimônia de maioridade. Depois disso, toda a família Campbell será forçada a desaparecer do círculo central da elite imperial e sumirá completamente da história. Ele inclinou-se levemente para seus pais, indicando que havia terminado sua refeição, e foi o primeiro a sair do restaurante. Mesmo que o livro diga que não se pode lutar contra o destino, um futuro de braços e pernas quebrados, exílio e ser reduzido a um inválido. Esse é um começo difícil demais para ser revertido, mesmo com a mentalidade moderna. Eu não posso aceitar isso. Moon caminhou em direção à porta com passos firmes e determinados. Tenho que encontrar uma maneira de fazer algo. Talvez eu não consiga mudar meu próprio destino, mas isso não significa que não possa mudar o de outra pessoa. Ele apertou a gravata e olhou seriamente para frente, sua expressão demonstrando que estava prestes a tomar uma grande decisão. Após uma análise cuidadosa de todo o incidente, percebeu que atacar a princesa não foi a verdadeira razão de sua punição e exílio. Na verdade, ele foi condenado por traição e, ao ser implicado, seu pai, o Duque de Campbell, que detinha poder militar, foi envolvido em uma disputa política e acabou sendo eliminado pela classe governante imperial e pela nobreza. Então é isso. Partindo do pressuposto de que o resultado final permanecerá o mesmo, preciso tirar a família Campbell desse incidente para que sirvam como meu talismã de sobrevivência após o exílio. Além disso, ele precisava encontrar alguém para assumir a culpa. Falando em encontrar um bode expiatório, dentro deste mundo de fantasia ocidental, não parece faltar candidatos adequados. Bom, amigos, por hoje é só. Nos vemos no próximo resumo.